Hoje vamos recapitular o filme chamado O Barão Vermelho. O filme começa com Manfred Albrecht von Richthofen, ainda criança, prestes a atirar em um cervo. Ao ouvir um avião, ele monta em seu cavalo para segui-lo. Impressionado, ele decide se tornar piloto. Ele cumpre essa promessa durante a Primeira Guerra Mundial, lutando pela Alemanha e se tornando o melhor piloto de combate. Manfred e seus amigos tinham um código de honra. Evitavam matar pilotos inimigos, a menos que fosse absolutamente necessário, e respeitavam os pilotos com quem lutavam. Durante um funeral de um piloto britânico, eles foram ao cemitério, jogaram uma coroa de flores no túmulo e foram embora. Depois disso, ao voltarem para a base, foram atacados pelo Royal Flying Corps, liderado pelo Major Lanoe Hawker. Manfred derrubou o atirador e atingiu o avião do capitão Arthur Roy Brown. Quando Manfred e seus amigos voltaram à base, o tenente ficou furioso por terem arriscado os aviões da frota por causa do funeral de um inimigo. Ele também informou que o avião de Arthur Roy Brown foi encontrado e ordenou que fossem lá confirmar a morte desse piloto. Pouco depois, Manfred e seus amigos vão ao local do acidente. Manfred resgata Brown dos destroços e ajuda a enfermeira Kate Ottersdorf a fazer um torniquete na perna de Brown. Mais tarde, Kate e Manfred se encontram novamente. Quando ele pergunta sobre o estado de Arthur Roy Brown, ela diz que ele vai ficar bem. Percebendo que Manfred está interessado nela, Kate deixa claro que não gosta de homens que tratam a guerra como brincadeira. Depois de um tempo, Manfred enfrenta o capitão Lanoe Hawker em um combate aéreo. Todos achavam que Hawker era invencível, mas Manfred o derrotou. Por isso, Manfred recebeu a medalha Pour le Mérite e foi promovido a comandante de um esquadrão. Depois disso, Manfred volta para casa por um curto período. Ele se encontra com sua mãe, seus irmãos, incluindo Lothar von Richthofen, e seu pai, que está orgulhoso dele. Durante uma celebração, Manfred ensina Lothar a pilotar um avião, pois Lothar também quer se tornar piloto. Ao voltar ao serviço, Manfred ensina seus pilotos sobre como se comportar no ar, incluindo seu irmão, que é um dos novatos. Ele diz a seus homens para evitar matar pilotos inimigos, a menos que seja absolutamente necessário. Muitos pilotos, incluindo Manfred, são supersticiosos. Um deles sempre usa uma touca especial em combate, e Manfred tem uma jaqueta da sorte. Mas a superstição não protege contra balas inimigas. Um dos amigos de Manfred morre em combate, e o barão lamenta profundamente sua morte. Enquanto estava na enfermaria, Kate se aproximou de Manfred. Ele teve a chance de confessar seus sentimentos por ela, mas não teve coragem e apenas conversou. No entanto, a conversa não foi boa, e Kate foi embora. Após a morte de um amigo, Manfred decide pintar seu avião de vermelho para assustar o inimigo. Mas para Friedrich Sternberg, isso só vai chamar a atenção. Manfred explica que quando o inimigo ver o avião vermelho, eles ficarão com medo. Em sua primeira batalha, Lothar persegue um avião inimigo até a base alemã. E Manfred fica consternado quando Lothar deliberadamente mata o piloto britânico que ia pousar. Por isso, Manfred dá uma bronca em seu irmão. Mas Lothar diz que não se pode vencer uma guerra sem matar o inimigo. Vendo que não vai convencer seu irmão do contrário, Manfred sai irritado. Devido à sua habilidade como piloto e atitude em relação ao inimigo, Manfred se torna uma lenda nacional. Ele se encontra pessoalmente com o Kaiser Wilhelm II, que elogia seu melhor piloto e lhe concede mais uma promoção e uma medalha. Quando o carro de Manfred é cercado por prisioneiros de guerra, eles pedem autógrafos por causa de sua honra com o inimigo. Ele é apelidado de Barão Vermelho por voar em um avião vermelho, e seus inimigos o conhecem por esse nome. Em uma batalha, Manfred encontra novamente o capitão Roy Brown, que escapou de um campo de prisioneiros de guerra alemão. Eles travam uma luta feroz, e ambos os aviões são danificados. Brown pousa primeiro, seguido por Manfred. No chão, decidem não continuar a luta. Em vez disso, compartilham uma bebida amigável e Roy agradece a Manfred por tê-lo salvo. Roy menciona que, enquanto Kate cuidava dele, ela falava muito sobre Manfred, indicando que se apaixonou pelo piloto só de ouvir falar dele. Roy espera que não se encontrem novamente até o fim da guerra, e então se separam. No caminho de volta à base, Manfred fica arrasado ao saber que seu amigo próximo, o piloto judeu Friedrich Sternberg, foi abatido e morto. Nos dias seguintes, Manfred mostra sua dor e se recusa a sair do quarto. Lothar, irritado, o lembra que um líder não pode se dar ao luxo de lamentar. Depois de um tempo, Manfred volta aos combates aéreos e é gravemente ferido na cabeça. Ele é levado ao hospital onde Kate cuida dele. Enquanto ele está no hospital, a situação na guerra piora para a Alemanha.
deixando Manfred muito zangado. Quando ele é liberado para voltar à sua unidade, Kate vai junto para cuidar dele e trocar seus curativos. No entanto, Manfred está proibido de voar por enquanto. Ele decide convidar Kate para jantar. Ela aceita, e os dois vão a um restaurante, conversam e depois dançam juntos. Na volta para casa, o barão diz que está grato pelo ferimento que o tirou da luta. Furiosa, Kate decide mostrar a ele a seriedade da guerra. Ela o leva ao hospital de campanha, onde há centenas de soldados feridos que, ao contrário do barão, não têm um quarto separado, uma poltrona confortável e enfermeiras pessoais. Ao ver isso, Manfred entende como a guerra é séria e a tragédia que ele não percebe quando está no céu. Uma noite, Manfred vai ao quarto de Kate e a paixão explode entre eles. Eles se beijam e deitam na cama, mas um bombardeio começa. Manfred ordena que Kate se esconda no porão. Apesar da proibição, ele sobe ao céu para enfrentar os bombardeiros. Seu ferimento reabre, deixando-o desorientado. Vendo a morte de amigos em combate, ele fica furioso e decide atirar nos pilotos, ignorando todos os seus princípios. Na manhã seguinte, Manfred é retirado da aeronave sangrando e desorientado. Depois de se recuperar, Kate diz que precisa voltar para o hospital. Logo depois, o barão vai a uma fortaleza no norte da França, perto da linha de frente, para se encontrar com o Kaiser. O Kaiser lhe oferece um cargo de retaguarda no comando de todo o serviço aéreo. Durante outra visita, Manfred conta a Kate sobre a proposta que recebeu. Kate fica aliviada, sabendo que ele estará seguro, longe da guerra, mas Manfred esconde suas dúvidas. Ele consulta seu amigo Werner Voss sobre parar de voar. Voss admite que não conseguiria parar, mas aconselha Manfred a aceitar a oportunidade. Ao visitar as indústrias Fokker, Manfred descobre que Werner Voss, seu amigo e piloto mais competitivo do esquadrão, morreu em combate aéreo. Isso deixou o esquadrão com poucos pilotos experientes. Na casa de sua família, Manfred descobre que seu primo Wolfram também vai para a guerra. Lothar, agora mais experiente, comenta que as forças aliadas não sabem que a maior ofensiva está por vir. Todos na mesa ficam em silêncio. Na véspera da ofensiva da primavera, Manfred vai à linha de frente para se encontrar com o marechal de campo Paul von Hindenburg. O barão acha que os alemães devem recuar, como ele fez várias vezes ao perceber que não poderia vencer o inimigo. No entanto, o marechal de campo não aceita essa opção e exige que Manfred volte a voar e lidere seus pilotos na batalha. Dividido entre seu desgosto pela guerra e sua responsabilidade pela unidade, o barão decide voar novamente. Quando a ofensiva começa, o esquadrão do Barão Vermelho tenta expulsar todos os aviões e balões inimigos da área-alvo. Enquanto Kate cuida dos feridos no chão, ela fica horrorizada ao saber que seu amado voltou ao combate. Os pilotos de Manfred fizeram seu trabalho e afastaram os britânicos. Logo depois, Manfred se encontra com Kate. Kate o confronta, querendo saber por que ele recusou a chance de ficar seguro. Manfred responde que não pode trair os soldados no campo de batalha e permanecer sendo o deus imortal que Berlim quer que ele seja, e ele diz que ela é sua maior vitória. Em 21 de abril de 1918, Manfred é acordado com a notícia de que aviões britânicos estão se aproximando. Ele conversa brevemente com seus pilotos e, junto com Lothar, aconselha seu primo inexperiente, Wolfram von Richthofen, a não correr riscos desnecessários. Antes de decolar com seu avião, Manfred troca olhares com Kate. Essa foi a última vez que se viram. Muito tempo depois, Kate, com a ajuda do capitão Roy Brown, atravessa as linhas aliadas e visita o túmulo do Barão Vermelho. Ela pede desculpas por não ter vindo antes e lamenta nunca ter dito o quanto o amava. No túmulo, há uma coroa fúnebre deixada pelos aliados com a inscrição para Manfred von Richthofen, amigo e inimigo. Manfred von Richthofen, conhecido como Barão Vermelho, abateu 80 aviões inimigos, sendo o piloto de caça mais bem-sucedido da Primeira Guerra Mundial. Ele morreu em combate em 21 de abril de 1918, aos 25 anos, e foi enterrado na França com honras militares pelos aliados. Kate Ottersdorf. Não há informação sobre o restante da vida. O capitão Roy Brown foi creditado por abater Manfred, mas até hoje não se sabe quem realmente matou o Barão Vermelho. Brown morreu de ataque cardíaco em 1944. Lothar von Richthofen sobreviveu à Primeira Guerra Mundial, mas morreu 4 anos depois. Em 4 de julho de 1922, quando o avião comercial que pilotava caiu devido a uma falha de motor durante um voo de Berlim para Hamburgo. Werner Voss, piloto As, com 48 vitórias, foi o melhor amigo e rival de Manfred.
Ele foi abatido em 23 de setembro de 1917. Kurt Wolff abateu 33 aviões inimigos antes de ser morto em combate em 15 de setembro de 1917. Naquele dia, ele não estava usando sua touca da sorte. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitos pilotos judeus lutaram pelo Império Alemão e foram altamente condecorados. No filme, eles são representados pelo personagem fictício Friedrich Sternberg. Wolfram von Richthofen, primo mais novo de Richthofen, lutou na Guerra Aérea até a Alemanha se render em novembro de 1918. Espero que tenham gostado. Até a próxima!